Uma vez mais, boa noite. Desta feita na noite informativa e no espaço de análise, a sexta-feira recebemos o Dr. António Frangolos para analisar alguns aspectos atinentes à política, à economia, à vida social do país. Saúde, Dr. Frangolos, muito boa noite. Bem-vindo a mais uma sexta-feira. Obrigado. A mais um espaço de análise. Muito obrigado. E vamos arrancar este programa, este espaço de análise, com um ponto prévio que o Dr. Frangolos quer, portanto, partilhar com os telespectadores. Bem, obrigado. Boa noite aos telespectadores deste programa, dentro e fora do país. São cumprimentados e obrigado pelas interações que tenho estado a receber. Mas esta questão prévia nem está assim tão desconexa em relação à atualidade da política do país. Fala-se muito da descentralização e da integração dos militares da RENAMO, né, como sendo as únicas condições para uma paz duradoura, uma paz sólida. Tudo bem, mas o que eu quero talvez advertir, chamar a atenção, é que não nos esqueçamos que elas não são únicas, as condições. E elas dependem também e extremamente, né, de três órgãos que têm contribuído aleatoriamente, vou dizer, com cerca de 95% de razões para os conflitos, né, que retiram a paz em Moçambique. Portanto, conflitos armados pós-94, pós as primeiras eleições. Ora, estes três órgãos são a CNE, o STAI e o Conselho Constitucional. Okay. Ora, estes três órgãos, para mim, e oxalá que alguém venha com elementos bastantes de prova, me desmentir, estes órgãos são responsáveis pelos três conflitos que até agora nós tivemos depois das eleições. Em que medida, Dr. Frangolos? Na medida em que todo o conflito, se nós nos lembrarmos, na pessoa de quem há pouco tempo fomos a enterrar, o ponto de partida, para não dizer o pontapé de saída desses conflitos, é sempre a fraude. E esta fraude que depois, jocosamente, se levou a pensar-se, a percepcionar-se que é uma cantiga, é um disco furado, uma cantiga para boi dormir, mas, no fundo, nós encontramos que a falta de transparência dos processos eleitorais em Moçambique e as condições, digamos, de desvantagem relativamente aos que detêm o poder, né? As condições, digamos, leoninas que o que está no poder tem, leva aqui a partida, digamos, se parta já com uma suspeita, ok? E eu digo isto porque para mim existe uma causa e efeito, não é, entre estes órgãos e a fraude, e uma causa e efeito entre a fraude e os conflitos armados. Nós vimos, para não nos esquecer, podemos falar das últimas eleições. Nós vimos que o líder da RENAMO, não é, saiu, portanto, a reivindicar ter ganho em 3 províncias, ou 4 ou 5. Mas se for aos números, não é, há de ver que há uma contradição entre os números, não é, que é essa a realidade, não é, e aquilo que
ele tinha como percepção. E partiu dali para o conflito. Né? Foi o que foi, nós assistimos. Tanto é que eu já estava aqui, não sei se neste programa ou no outro, e disse muito e bastante, né, que a CNE, o STAI e o Conselho Constitucional eram responsáveis. Nós vimos como é que foi, portanto, demonstrada a vitória. Foi com um simples, né, CD-ROM, né, um simples CD, uma justificação, portanto, eletrónica. E enquanto isso, a Renamo e o MDM, nessa altura, estavam a exigir, portanto, a sustentação física. Portanto, estou a falar em editais, né, e boletins para uma espécie até não, uma recontagem, né? E eu penso que até muitos nem deram conta de que tinham sido já destruídos. Daí que eu fui à lei eleitoral e dizer que nestas conversações o pacote eleitoral era clavicular, portanto, ser mexido e nos pontos que permitem a fraude. Pois. Porque até simples eleições de uma associação de futebol, de federação e de outras coisas, digamos, que infras em relação àquilo que é o processo para colocar pessoas no poder, para mandar todos nós, não só para mandar num setor como no futebol e por aí fora. Aqueles boletins têm que ser conservados durante um tempo. Portanto, vale dizer que esta questão da discussão da descentralização, esta questão do pacote eleitoral, terá que ser criteriosamente, se quisermos, discutida e com todos os cuidados para evitar-se, portanto, a repetição do que aconteceu no passado. A pressa é o inimigo da perfeição. E eu devo dizer, bom, antes uma má revisão do que nada, né? Pois. Mas o ideal era que este tempo todo que andamos a perder em conversações, no centro de conferências, o tempo que andamos a perder a dispensar os mediadores, esse tempo que andamos a perder, depois houve uma interrupção e depois achou-se uma via direta de se falar com o líder da Renamo. Todo este tempo que foi, era o tempo para que, com uma vontade, se mexesse no essencial. Eu vou dar muitos exemplos, talvez agora não, poucos, né, mais ilustrativos. Tem este caso em que devia vir na lei eleitoral, clara e objetivamente, que os boletins que sustentam os números, os editais e depois os resultados todos, deviam ficar um mínimo, nem que fosse do mandato. Fica, não fazem mal a ninguém lá na CNE e destrói-se depois do mandato, mandato repetitivo. Depois disso eu não estou a ver ninguém que venha dizer eu tinha ganho naquele mandato. Uma lei, um artigo que lá na lei dissesse claramente que o eleitor tem direito, por conseguinte, quando a pessoa tem direito, está no seu direito exercer esse direito ou não. Portanto, não é obrigatório, mas tem que estar no seu direito votar e, digamos que, velar pelo seu voto. Não há razões para dizer que pode provocar uma alteração à ordem, escaramuças. Não, isso da alteração, escaramuças, sempre acontece quando há desconfiança, porque eu vi em Nampula agora nas intercalares, vinham com mochilas os eleitores e havia indivíduos prevenidos, né? E diziam, olha, meninas, sobretudo a maior parte eram meninas,
a mochila vai votar também. Ah, não, pode pendurar aqui. Ah, não, não, a senhora quando entra no supermercado, leva a mochila lá para dentro, não tem um sítio onde se põe. Então aqui não tem essas condições, mas pode pendurar aí, confia em nós que nós não vamos mexer. Isso frustrou bastante o que estava, digamos que, preparado. Não há quem não sabe. Eu sei, porque já vivi, já estive numa margem do rio, já estou noutra margem do rio, talvez no outro dia esteja no meio do leito do próprio rio, ok? Entre as duas margens. E eu sei muito bem como é que as coisas funcionam. Aqueles senhores que vêm com pastinhas, não é? Com o fito de observadores nacionais e tudo mais, trazem lá dentro material. E depois há uma série de coisas que aí se arranja para ver se consegue, por conseguinte, levar a contento, portanto, a fraude. E essa fraude, inclusivamente, é denunciada por indivíduos que pertencem ao lado do partidão, recrutados pelo partidão, e inclusivamente são preparados. Ainda há pouco tempo, uma pessoa esteve-me a contar que veio, não estou a ver qual é o país, para vir aprender como é que se utiliza o boletim. Vir aprender como é que se faz a fraude conosco. Então, nós podemos estar aqui a dizer que é um disco furado e tudo mais, alguma coisa, mas nós temos que nos bater de modo a que tenhamos uma lei eleitoral que garanta. A outra coisa, tem que vir na lei um tempo mínimo, mas na lei. Não se pode ir à urna e ficar-se 15 dias. Por quê? Fazer-se o quê? É muito tempo. É muito tempo. Pois, doutor Nós António vemos Frangolos, os outros países que em 48 horas já se sabe, não é? Pelo menos as projeções. As projeções é logo nas primeiras 24 horas. Doutor António Frangolos, penso que vamos ter a oportunidade para desenvolver esses aspectos ao longo, portanto, de um dos temas que temos proposto para esta noite, que é, portanto, o retiro estratégico de Ossuf Momad, o atual número 1 da Renamo, portanto, retirou-se para a Serra da Gorongosa, isto depois de um encontro das altas figuras daquele partido que aconteceu também em Gorongosa, assim se decidiu. Eu gostava de ouvir o seu comentário, gostava de ouvir a sua análise em relação a este retiro, portanto, que vamos considerar estratégico do Ossuf Momad, portanto, a Gorongosa. Eu dizia, numa dessas vezes, quando ainda estávamos a arbitrar o que é que viria a ser, não é, o cenário depois da morte do líder da Renamo. Uma das coisas que eu disse é que tinha que ser um militar, devido à situação prevalecente. Não falhei, não sou nenhum bruxo, né, prestidigitador, mas porque, de facto, nós temos duas Renamos, né? Uma que é a ala militar e uma que é a política, né? Que está na cidade. A ala militar está no mato. O termo é esse, sem aspas nem nada. Então, o que acontece é que os que sofrem de frenesi são os que estão no mato, devido às condições, aquelas intempéries todas, e aquela percepção ou suspeita, se quiser encontrar um termo talvez menos feliz, mas é suspeita, desconfiança, de que os que estão na cidade, como sou dizer, estão numa boa. Ok? Então, isto pode criar, não é, fissuras, fraturas na própria organização e na própria organização militar. Organização como todo um partido e também como uma ala militar. Então tinha que ser um militar a suceder o líder. Mas este militar poderia estar na cidade ou teria que estar, como está o Ossuf Momad, exatamente na Serra da Gorongosa?
Olha, é assim, fala-se muito em substituição, se alguém haverá de substituir o líder da RENAM. E a partir de um princípio, certo ponto filosófico, que cada pessoa não pode ser uma outra pessoa igual a ela. Ela ponto final. Portanto, um outro Gakama não era possível. Mas, como líder, há determinadas características que tem que reunir, desde um mero consenso, para não dizer unanimidade mesmo, uma, digamos, respeitabilidade, não é? Pois obedecer ordens não é respeitar. Uma coisa é obediência. Os militares devem obediência ao seu superior hierárquico. Mas isso não significa que respeitam, porque o respeitar a pessoa não diz, respeita. Não, tem que fazer-se respeitar. Ora, é necessário estar-se, portanto, junto dos militares para poderem saber de quem se trata, né? E daí surgir quase que mecanicamente uma respeitabilidade. Portanto, também o ir viver junto deles é para evitar uma certa bicefalia, portanto, estar aqui a mandar aqui com uma cabeça e também do outro lado. Portanto, é um bocado complicado e, sobretudo, a parte mais delicada, já dissemos que é a parte militar. Para além disso, fala-se também se vai ter o carisma que o outro teve. E é assim, um bom comandante de navio, né, conhece-se no alto mar e quando está perante altas turbulências, tempestades, ventos e por aí fora, né? E a forma como ele se vai desvencilhar-se, não é? É que vai criar, a partir da própria respeitabilidade e, inclusivamente, ter o carisma que é uma aceitabilidade, né? Por todos gostarem dele e tudo mais, que é diferente de ser comandante. Comandante é sentido, sem roubo, tem que ficar assentido. Isso é obediência a ordens militares. Então, logicamente que quem substituiu, ou quem sucedeu, neste caso interinamente, o líder da RENAM, teria que fazer isto. É muito mais do que lógico, e é o que aconteceu. A questão das negociações que estão em curso com o Governo e o aspecto sensível, que é a questão da desmilitarização, poderá também ter ditado a que a RENAM, o seu Conselho, colocasse, portanto, o Sulfo Momad em Gorongosa, como forma até de pressionar ou, enfim... Sabe, o general Ossufo tem uma sorte, mas não há nada que não tenha, portanto, o seu correlativo. Sorte, azar. Okay? Sorte por quê? Porque ele sucede o líder numa altura conturbada, porque imaginemos que sucedesse o líder numa altura que não existisse, portanto, este burburinho de descentralização, e da desmilitarização, integração das forças residuais e não residuais. O papel, diríamos que estaria facilitado pelas circunstâncias temporais. Mas ele entra numa altura em que tem um desafio muito grande. Ora,
é um navio que está no alto mar, perante uma turbulência. Então, a forma como ele vai aplicar os conhecimentos que tem, mais a sua imaginação, a sua recriação intelectual, isto pode lhe vir a dar, portanto, uma mais-valia, um bônus sobre a sua pessoa como general, como líder. Mas também o contrário é verdadeiro. Daí que tornava-se necessário que ele fosse para junto das suas forças, na medida em que era preciso para também evitar isto, porque qualquer descalabro nestas negociações, sobretudo no que toca à sua vida, à ala militar, a responsabilidade é individual. Quer dizer, o que é que vão dizer aqueles militares? Se fosse o líder, não ia ser assim. Pois. Quer dizer, uma vez indo... Esta é uma missão, uma missão espinhosa. Exato, uma vez indo, já está feito um herói. Se fosse o herói, nós sabemos que isso teria corrido bem. Agora correu mal por tua causa. Ora, isto até se acontecer enquanto ele está na cidade, o impacto é bem maior, no sentido até negativo. Ora, pelo menos se ele estiver junto, porque vão misturar outras emoções, etc, dependendo do tempo e tudo mais, isto pode vir a mitigar esse impacto negativo. Daí que, imperterivelmente, ele tinha que estar junto dos militares, que é a parte mais delicada. Portanto, o falhar, ele sabe que a responsabilidade não há de ser do partido, não há de ser de mais ninguém senão dele. E depois, uma das consequências que vai acontecer é o oportunismo político, não é? E que vai lhe fragilizar sobremaneira. Pois. Por isso, ele entendeu que uma das coisas que devia fazer, e bem, era estar junto das suas forças, que isso iria mitigar esse mesmo impacto. Neste processo de diálogo, de negociações, não era mais prático o Ossuf Momad, por exemplo, estar na capital do país? Mormente, essas outras questões, portanto... Diferentemente do que acontecia com o seu líder, que estava fugitivo até, Pois. né? O Ossuf não está a residir. Acredito que não vai levar a família porque não tem todas aquelas condições, os miúdos, sei lá, têm filhos grandes na escola, então foi ele, mas ele foi residir, não se refugiou. Ok. Então pode muito bem descer. E, diferentemente do líder, que não podendo vir por todas aquelas situações que passou e que nós assistimos, então o presidente Inúcio teve uma iniciativa, e bem, de ir contactar pessoalmente. Agora já não será assim tão necessário, talvez falar ao telefone naquela altura que estiver lá por uma questão urgente, mas ir ter por duas ordens de razões. Uma, porque o Ossuf nada lhe proíbe a descer. Pois. Dois, o Ossuf é líder interino e isto embaraça um pouco. Okay. Ir falar com um líder não ainda legitimado, confirmado, porque aquilo é uma decisão como que formal apenas, né? Mas não tem a sua materialidade ainda. Então, eu penso que o recurso que se vai tomar é exatamente o de ele, quando houver necessidade de descer, no âmbito deste processo. Partindo até do princípio de que ele devia, como general, pertencer a uma das comissões, ou mesmo à frente da comissão geral do pacote do processo de desmilitarização. E a pessoa, digamos, até certa, porque a negociação vai ser direta nesse sentido. Portanto, eu não vejo qualquer tipo de dificuldade ou de obstáculos. A única coisa que me parece é que vai avançar o processo, sim senhor, mas é capaz de parar num grau Celsius
um bocado antes do ponto de ebulição, de 100 graus. Pois. Isto é por minha conta e risco, é a minha reflexão. Porque o processo, estamos a falar de desde outubro deste ano, 18, o processo preliminar está envolto de muito queixume. Nos WhatsApps, digamos nas redes sociais, vieram denúncias graves de uma ação até sui generis, ex novo, nunca tínhamos assistido, nunca tínhamos visto, a recolha dos cartões. Ok. Na descarada. E há até resistência por parte de alguns funcionários, mesmo que se recusam, porque não há explicação. Só pegam no cartão, tiram os dados, fazem uma lista. A única coisa que está-se a dizer, a boca pequena, é que está-se a preparar uma mega fraude. Ok? Então, e depois com o agravante de que neste país, eu sempre disse, quer dizer, não temos sociedade civil, não temos, né, a oposição ideal. Tanto é que no outro tempo a oposição era o próprio líder. Porque não chegou a se fazer tônica, não é? A dizer-se com um acento tônico esta questão da recolha dos cartões, que pode ser, não estou a ver outra coisa, pode ser de facto um ato preparatório da tal mega fraude de que se fala. Ora, por via disto, é possível que a Renamo, porque nós não podemos pôr de parte os dois partidos armados, a Frelimo e a Renamo. E a Renamo, no dia que ficar completamente desertada, descartada da sua ala militar, já não vai ter toda a força que a gente conhece. E eles estão conscientes disso. Né? Então, há de querer, sim senhor, o general Ossufo, ver o que é que a Frelimo está a tramar, porque é a Frelimo. Esta guerra é Frelimo e Renamo. Se há alguém que pode parar com uma fraude, já sabemos como, né? É a Renamo. Então, pode muito bem pôr um pé atrás e ficar a ver o que é que vai acontecer no pós-10 de outubro. Aí voltamos àquela questão que foi o assunto prévio, que é a questão, portanto, da discussão agora do pacote da descentralização, do pacote eleitoral e também de todas as questões que vão para essa sessão extraordinária. Exatamente. Podem entregar os elementos residuais, da entrega às armas, mas qualquer dissenso, qualquer desinteligência entre eles, os tais reintegrados viram as costas e voltam, as armas estão lá, as munições estão lá. Epá, os caminhos eles conhecem por onde se anda. Mas a verdade é essa. Portanto, eu dizia que, olha, não se podia até empadeirar em arco, né, com a morte do líder, porque há uns que já estavam a fazer festança. Olha, já se foi o líder, isto agora é canja. Isto agora, quer dizer, vai ser bagatelas. Não, e eu sempre disse, não, que a Renamo não era o líder. E eu até digo mais, a Renamo ficou reforçada a partir da primeira ida a Santo Gira. E eu comentei e valeu até um processo disciplinar no clube em que eu militava nessa altura. Mas eu sei que as pessoas são muito orgulhosas, nunca podem vir dizer, tinhas razão, mas tinha. Eu até dizia, olha, ele foi para lá onde não vive ninguém, é lá onde ele mora, é lá onde ele melhor conhece. E todo indivíduo em casa é mais forte. Veja só que mesmo morto, no mínimo precisa de 2 homens para carregá-lo, para sair dentro de casa. Portanto,
o indivíduo em casa é sempre mais forte. E todo indivíduo procura a sua casa em último lugar. O próprio hipopótamo procura ir à água, mesmo depois de levar um tiro fatal, procura ir morrer na água. O crocodilo, idem. A força do crocodilo, costuma-se dizer, está na água. Há quem erroneamente diz que está na cauda, mas essa cauda, se não está dentro da água, não tem força nenhuma. A força do crocodilo está na água, a força do político está no povo. Neste caso concreto, a força do guerrilheiro está no mar. Então eu dizia que não devíamos nos esquecer que aquele senhor é general sem ter ido à academia. A academia dele foi aquele lugar onde ele se refugiou. E isso dizia até o próprio Samora, quando ele perguntasse, mas que classe tem? 10 anos de luta. Senhor Marechal, venceu os generais. Então, na altura, a quem não gostou, mas é a verdade, é tudo aquilo que nós vimos, não é? E queria dizer que desde essa altura a esta parte, que ele tinha visto, afinal, gato que é gato não muda, já dizia o outro da Arca da Velha. E então, nós não temos, só podemos pôr a nossa reflexão, né, a lavrar. E imaginar que de lá para aqui não foi só ficar na Serra do Gorongosa, recrutar, aceitar voluntários, até poder mandar para fora, mesmo a partir da Serra do Gorongosa, porque tu não podes pensar que a Renamo não tenha ninguém, né, parceiro internacional, até que lhe dê dinheiro, armas e tudo mais, alguma coisa. E campo para treino, para além de alguns a serem treinados mesmo lá dentro, outros a irem treinar em melhores condições ou científicas, lá o que seja. Portanto, nesta altura, a Renamo não pode ser subestimada. Eu não estou a fazer nenhum marketing, mas estou a fazer uma reflexão que não é a primeira vez que eu faço. Portanto, e uma das provas é só de ver que depois de se gastar tanto dinheiro, a compra de material para a defesa deste país, drones e satélites e companhia limitada, treinos mais requintados com especialistas da Coreia do Norte, lá o que quer que seja, não é? Não se penetrou a serra. Por quê? O exército do país todo não foram para ali, cercaram, mas pararam no ponto. Por quê? Ou porque tinham informação, porque também trata-se do Estado, o Estado tem um serviço de informação, sabia que aqueles indivíduos estão bem apetrechados e armados até os dentes, e ir para lá não é um calvário, é um inferno. Quer dizer, partes dali diretamente, né, sempre desta ala, direto para o inferno. Por isso nunca lá quiseram penetrar até o âmago da serra. Então, não é por morrer o líder, não é, que a gente tem que fazer festa, como eu pude assistir e até ouvir, não é, que pronto, era o fim da mas é o contrário. Portanto, o papel do Assuf Momad vai ser mais ou menos como está a descrever, de uma questão de sobrevivência. Sobrevivência, sim, persuasão também, portanto, sim, em relação às negociações que ainda estão em curso. Eu nem chamo persuasão, dissuasão. Quer dizer, você quer fazer alguma coisa, ele, né, ruge que nem o leão, né? E você trava, começa a coçar o chão. Portanto, ele só disse para o meu amigo, não, experimenta. Então, se não tiver armas, não poderá fazer isso. Se entregar a Serra de Gorongosa sem que as coisas estejam em pratos limpos, é o fim dela. Pois. Isso não pode pôr de parte. Isso é inelutável. É o fim dela. Portanto, primeiro porque os militares haveriam de passar um atestado de incompetência logo ao general, né? Tentariam uma resistência, haviam de se espalhar aquelas técnicas todas de guerrilha, e esse é outro problema. Então seria um caos,
que poderia durar o mandato todo do Nussi, até poder renovar e sair sem ter acabado, quando estão espalhados. Sabe muito bem. E eles, a Frelimo sabe muito bem, porque também ganhou, né, os generais convencionais na guerrilha. A técnica de guerrilha é como isto que nós estamos a ver com o terrorismo, né? Com a Al-Qaeda, para repente aqui, mulher ali, bomba, companhia limitada. Está a durar um tempo que ninguém imaginava que ia durar esse tempo todo. Então, uma logro neste processo de desmilitarização, né? Desde que estes não entreguem as armas, pode vir a descambar em um conflito talvez maior do que o anterior, porque eu continuo a dizer, quando foi do retiro do líder da Renamo pela primeira vez a Santo Giro, não devia estar tão bem apetrechado, tão bem armado como deve estar agora. Portanto, eu penso que o retiro do sucessor interino se justifica. Não se faça confusão aqui com a palavra justeza, se é justo que ele fizesse isso, mas se justifica porque nós estamos aqui e por mais que a gente arranje termos muito mais suaves, diplomáticos, não é? Dóceis e tudo mais, mas aqueles ali não são adversários, são inimigos um do outro. É um antagonismo que, olha, o resto é uma conveniência, convém, porque se não fizer assim, estou a correr o risco de afundar mais o país, porque já está com as dívidas ocultas e as dívidas que nós não conhecemos, porque eu até quando começo a concentrar-me, eu até sou tentado a dizer que a dívida que nós conhecemos, sem conhecermos, deve ser bem maior que esta do 2.2. Simplesmente conhecemos porque a informação, como sempre, veio de fora. Exato. E as outras dívidas não temos conhecimento. Também a governação nossa nunca foi transparente, né? Pois. Pelas razões que a gente também conhece. Pois, Dr. António Frangulos, saltemos para o nosso segundo tema, para esta noite, para a sua análise, a reflexão, tem a ver com a barbárie no norte da província de Cabo Delgado, que continua em um mês, sensivelmente, pelo menos 20 pessoas já foram brutalmente assassinadas naquela província, em vários distritos, contam-se pelo menos 3, 4 distritos, aldeias queimadas, enfim, matanças que não lembram, portanto, muita coisa boa para os moçambicanos. Continua-se a se reivindicar, portanto, as ações, os perpetradores das ações continuam-se a reivindicar. Por outro lado, está-se à procura de soluções, em termos militares, a defesa, portanto, dos cidadãos, mas continuam por saber ou por conhecer as causas que fazem estes homens perpetrarem estas ações. Gostava de ouvir a sua reflexão, gostava de ouvir a sua análise, mormente, portanto, aos últimos acontecimentos e, acima de tudo, esta questão de busca de soluções sem se conhecerem causas. Bom, a verdade é que este problema que começa no norte de Cabo Delgado está a descer para o sul, né? E é capaz até de ultrapassar as fronteiras do próprio Cabo Delgado. Nós dissemos aqui que, apesar de os interlocutores, os porta-vozes, os interlocutores válidos, né, legais, formais, procurarem quase que recorrentemente, né, minimizar, né, simplificar, reduzir a um simples grupelho
de criminosos, de crime comum, que até há um chefe que disse que eles não são mais do que criminosos comuns, cujos crimes estão previstos no Código Penal, mormente ofensas corporais, fogo posto, homicídios. Quer dizer, e eu sempre fui contra. Já semana passada eu fazia esta menção, contra este reducionismo. Quer dizer, hoje moram 5, amanhã moram 7, no outro dia moram 16, queimam-te 164 casas. O crime de fogo posto que está no Código Penal, eventualmente, foi pensado para aquele caso em que o indivíduo vai queimar a casa do outro. Uma casa. O homicídio até diz aquele que matar outra, não é? Portanto, não é aquele que chacinaram, que mataram 10 ou 5 pessoas. Não. Parte do princípio de que o indivíduo tem rixa com aquele, mata um, eventualmente com arma, pode matar 2 ou 3. Mas quando mata uma só vez 10 pessoas, e como se não bastasse ter morrido, ainda decepa a cabeça. Eu costumo dizer, quando a pessoa, não é, descarrega um carregador cheio, inteiro, de uma KPM sobre uma pessoa, quando por uma bala só bastava para morrer, quer dizer, o que lhe vai né, é muito forte. É um comportamento, né, de transtorno, mas terminal. E depois, eu dizia mais que, mesmo nas análises, está-se a negligenciar. A figura de negligência tem uma explicação muito simples como isto. A pessoa é guarda, deve de tempos a tempos ir ver aquela máquina se o manômetro não subiu, e se tiver subido tem que fazer isto. Ele, como já trabalha há 5, 10 anos, nunca aconteceu, ele vai lá todos os dias, nunca acontece. Então há um dia que ele diz, não vai acontecer. Portanto, confia, não devendo confiar, porque ele tinha que desconfiar sempre. E é nesse dia que explode. Então, nós também estamos a negligenciar muito. Confiamos, não sei em quê, não devendo confiar nesse não sei em quê. E isto vai tendo um efeito de bola de neve, efeito de dominó. Porque normalmente quando isto acontece, eu volto a repetir, há danos colaterais. Todas as guerras têm danos colaterais. Mas há vezes que os danos colaterais chegam a ser superiores aos danos, digamos que, militarmente objetivos. Imaginemos que os indivíduos refugiam-se no mato, utilizam as agaias, utilizam katana. Mas também o mato acolhe aqueles que, não vivendo junto do mar, vivem no mato, e é de lá onde retiram o caril, despedem as mulheres, a família, vamos à caça. E encontram-se com aqueles indivíduos altamente uniformizados. É muito normal fugirem. É muito normal fugirem. E daí manda os tiros. Mata. Estavam a fugir, são eles. Não estão para se defender. Tem aqui danos colaterais muito fortes. Isto, se nós formos a multiplicar pelo número dos dias, dos meses e anos que isto pode vir a durar, há de chegar a uma altura em que meio mundo já está afetado e meio mundo
já há condições de revoltas. Pois. Por isso, eu sempre chamo a atenção, porque ainda há pouco tempo, creio que foi na terça-feira, né? Foram cerca de 23 horas, no dia 4 de 6, segunda, 23 horas de segunda-feira, dia 4. E na terça-feira já tínhamos, portanto, nesta aldeia de Naúndo, ok? Feridos cerca de 7, incendiados, cerca de 164 casas incendiadas, 5 viaturas, né? Roubados 25 caprinos, né? Ora, e logicamente 7 pessoas mortas, logicamente que para se alimentar. E isto aqui, numa aldeia que vivia uma pacatez sacrossanta, só podem fugir de bandada, ou para a administração, para a colheira, ou para distritos vizinhos. Já temos refugiados. Refugiado o quê? É aquele que sai do seu sítio para um outro sítio sem condições humanas nenhumas. Não interessa se continua dentro do país ou não. Ora, a mim o que me causa espécie, e com uma certa dor de coração, e eu continuo a dizer, é esta tentativa de lixiviar uma realidade objetiva. Ok. E quando você está a falar com as autoridades policiais, você consegue ver que eles estão com medo de dizer o que encontram no terreno. Okay. Portanto, vai uma pesquisa, fala do radicalismo. Vai um ministro da Defesa, o general Mutumu, que creio eu que é esse o nome e a patente, fala de radicalismo islâmico. Não fomos nós que criamos. Nem o radicalismo islâmico é uma religião, é uma ideologia. Então, não pode haver aquela percepção de que nós podemos ferir susceptibilidades quando se comete uma imoralidade ao extremo, portanto, contra o direito natural, e chamamos-los de criminosos comuns. Por quê? Porque nós temos medo, né, de internacionalizar isto. E, sei lá, para não sermos comparados com a Nigéria, Somália e Quênia, mas a realidade já começou. E o outro problema é que também, né, senão vamos ferir aqueles que são grandes contribuintes do nosso patrão, da nossa nomenclatura. Nós sabemos que boa parte de comunidade muçulmana de origem asiática, ela é contribuinte material ao Partido Frelimo. Dr. António Frangolos, nas últimas 2 sessões do Conselho de Ministros, os porta-vozes, portanto, a doutora Ana Comoana e também, portanto, na sessão seguinte, o Dr. Ngunga, afirmaram que o Conselho de Ministros não fez menção, não fez abordagem a esta questão das matanças em Cabo Delgado. Portanto, não houve nenhum comentário, tanto que tal, sobre esse assunto. Para si, como é que interpreta esta situação, deste assunto, aparentemente não estar a ser discutido em sessão de Conselho de Ministros, não constar da agenda do Estado? E eu sei que preocupante é para o próprio governo. Só que eu quero acreditar que isto nem é matéria para o Conselho de Ministros. Okay. Isto é matéria para o Conselho Nacional de Defesa, nem para o Conselho de Estado. Isto é matéria para o Conselho. Olha, já começou uma reação, não é? Outros satiricamente, indiretas e tudo mais, a dizer o seguinte: quando era para perseguir o líder da Renamo, ia não sei quantos blindados para cercar a Serra do Gorongosa, quantos militares, mas como se trata de Cabo Delgado, e se trata do verdadeiro terrorismo,
não é? E não aquele que diziam, a não ser que ele tenha nos enganado, não morreu, está aí a dirigir essas matanças em Cabo Delgado. Porque não percebemos porque que a reação é tão diminuta. Tem lá, sei lá, 2, 3, 4 blindados, eu nunca lá fui, né? Mas é o que vem já nas redes sociais. Mas isto é uma reação. E que tem também o seu impacto para quem lê isso, e sobretudo quando é natural, mesmo estando aqui, sabendo que tem familiares lá, em Macomia, em Palma, lá o que seja, isso cria uma certa dor do coração. Mas para dizer o quê? Que já justifica um Conselho de Defesa, já justifica uma tomada de posição por parte do comandante em chefe. Eu tenho pena dele, mas a nossa Constituição, ele é o presidente do partido, ele é o presidente da República, ele é o chefe do Estado, ele é o chefe do governo, ele é o comandante em chefe das forças de defesa e de segurança. Paciência. Agora tem que vir a terreiro na qualidade de comandante em chefe, depois de reunir o seu Conselho Nacional de Defesa e aconselhar do que devem fazer e tudo mais, e comunicar, não para apaziguar só a mim que estou aqui no Fausto, aqui em Maputo, mas sobretudo aqueles que estão lá, que não sabem o que é que o pai vai decidir, porque isto é uma casa, é uma nação, é uma família, a família moçambicana, cujo pai é o presidente da República. E por feliz coincidência, a mãe é a Verônica Macama, que é a segunda pessoa. Então o que é que os pais nos dizem? Está à espera da comunicação na Assembleia como é que se chama? O Estado da Nação? Não. É pontualmente, porque estão a acontecer coisas que antes não aconteciam. E juntar a este meu comentário aquele da semana passada, em que eu dizia que já devia ter-se requisitado, não é? Ou formado equipes multidisciplinares para irem ao terreno, não é? O tempo necessário, com todas as condições logísticas necessárias e toda a segurança para essas pessoas, porque é preciso estudar o assunto, estudar a questão com maior cuidado, porque nós temos um grande defeito. Não gostamos de estudos, não gostamos de pesquisas, nós queremos apalpar as escuras. E isso que nos vem dos sentidos, né, dos dedos, é essa a verdade. Mas nós estamos num mundo já bastante avançado, em que há indivíduos, portanto, formados para todas as situações, há especialistas, para irem perceber aquilo, logicamente, que há erros que foram cometidos. Conversava eu com um elemento na altura do SNASP, né? Agora está fora de portas, não CIS, do SNASP, que ele até dizia, olha, o grande problema desde 82 que desmantelaram o SNASP, o resultado é este. E deixaram evoluir. Está cheio de células aqui da Al-Qaeda. Aquilo ali a mim não me pode alguém dizer que eu estou a agitar as pessoas. Mas aquilo cheira, sim senhora, a células do radicalismo islâmico. E depois rebuscava exemplos. Aqueles meninos que por vezes apareciam em caminhões, para onde é que iam? Para terem que passar por Maputo. Porque se fosse para ir para a Somália, Quênia, não precisavam de passar por aqui, vindo do norte. E por que não recrutavam os daqui? O que é que estavam a preparar? E eu começo a olhar para o céu e há vozes que nem conheço de quem são, que me dizem
que as riquezas de Moçambique já eram bem conhecidas desde o tempo de Salazar. Salazar disse que não era momento para nós explorarmos. Entretanto, chegou Samora também, que não estamos preparados para explorar. Chegou Chissano, vamos explorarmos assim a pé coxinha. Chegou o Guebuza, disse que nós não podemos ter medo de ser ricos, homem. Vamos a ela. Hipotecamos. Hipotecamos a quem? Hipotecamos a NI é italiano, a Nadarco é americano. E nós conhecemos os arqui-inimigos desses. E não será que está-se a preparar o terreno aqui, e eu dizer, não serão estes atos preparatórios para poder pôr aquela gente completamente revoltada, porque depois vai se endurecer tudo, é prisões em massa, torturas, mortes, desaparecimentos de pessoas, e depois dali já há condições para utilizar a mesma massa para poder se virar contra o Estado. Estamos a falar que os recursos, Sim. recursos podem ser maldição. Portanto, maldição. Isso já vínhamos a dizer. O João Moscas, o Castelo Branco, sempre disseram, nós não podemos andar aí, obladá, que temos riqueza, desleixamos, negligenciamos a agricultura, negligenciamos o turismo, deixamos aqui os estrangeiros vizinhos aqui entrar com papel higiênico, com água deles, com garrafa de gás, com combustível, e ainda lá para onde vão deixar o lixo, né? E regressam. E você, quando tenta fazer o contrário, nem sequer uma água te deixam entrar com ela. Por quê? Porque temos riqueza, somos ricos, estamos cheios de carvão, estamos cheios de gás, estamos cheios de ouro, estamos cheios de diamantes, rubis e companhia. Mas estão a servir o quê? A quem? É o que está a saber. E já hipotecamos. Já alguém que diz, eu posso defender os corredores, os gasodutos, isto e aquilo, mas tenho que hipotecar. Quer dizer, o que é que temos afinal? Essa tese pode-se justificar como alguns analistas têm colocado ou têm defendido, segundo a qual podem ser grupos mercenários também que buscam pressionar o governo moçambicano, portanto, nesta perspectiva de tem força suficiente para defender os recursos e o Estado não tem essa força e que, portanto, com este tipo de ações pressionam, portanto, o Executivo. E veja que é um TPC feito 2 vezes ou mais vezes, porque se nós formos a ver nas dívidas, existe a parte das dívidas que foram concebidas para poder fazer isso, mas agora estamos nós, não é, completamente neutralizados. Ainda temos que voltar outra vez a contratar a força estrangeira, porque na altura olhou-se à volta, em vez de ser uma força americana para proteger a bacia, onde estão a fazer prospecções lá do petróleo, já podemos ser nós. Parece que na altura até se faziam contas de quanto é que aqueles indivíduos ganhavam diariamente ou por hora. Chegava a dar 900 e tal mil dólares, parece que era por hora ou por dia. Então, se fôssemos nós a fazer aquilo, daí que se fez dívidas sem dinheiro, apareceu o Estado como avalista, porque contavam por pagar exatamente com o realizado ali. Isso acontece muito nas nossas empresas que andam a proliferar aí com os dirigentes. Eles não têm nenhum capital, formam a empresa, ele tem lá uma subscrição de sei lá, 50 milhões que não tem, não mete nem 5 sequer, e ele conta que na realização anual, aquilo que caberia a mim é melhor vocês ficarem com ele até eu realizar a cota, quer dizer. Saídas e soluções para a situação em Cabo Delgado e, sobretudo, assistindo a este recrudescer de ações e este diagnóstico que
teima em não surgir sobre o que é efetivamente que está a acontecer em Cabo Delgado. Bom, é de boa filosofia, exatamente a sua parte final da colocação da pergunta. Não há melhor do que primeiro ter um bom diagnóstico. Se tem, pelo menos nos esconde, mas o que parece é que não sabem bem o que é. Portanto, falta um diagnóstico objetivo e realístico para depois passar-se a ação. Mas, entretanto, como eu dizia, enquanto isso, olha, tem que ir fazendo alguma coisa para manter a tranquilidade e ordem, mas sem estar sabendo o que é que por detrás de tudo isso, quais são as causas e se calhar as causas causantes, até que se chegue ao efeito que é o que está acontecendo. Tem que se encontrar o nexo da causalidade. E quer-me parecer que esse diagnóstico não está feito. Houve uma tentativa fora do governo, por alguma fundação, acho que a MASC fez, acho que eram duas empresas, dois grupos, e que entretanto não concordaram com as conclusões. Tudo bem. Como Karl Popper diz, não há nenhuma teoria que seja perfeita. A partir da altura que se refuta, não se vai começar de zero. Quer dizer que uma pesquisa não pode estar, ela, de todo em todo, não é? Errada a pesquisa. Há alguma coisa que se aproveita. Então, que se parta daí, expurga-se o que não corresponde à realidade e dali para frente, porque senão, toda hora começar de zero, nunca mais se chega ao destino. Então, eu penso e me insisto que se faça este diagnóstico com outras pessoas para se encontrar a verdadeira causa mais próxima, não é? E até remota, como se define a filosofia, não é? A filosofia define-se como sendo aquela que se preocupa com as causas próximas, mas que são primeiras na ordem de nascimento e últimas na ordem do conhecimento. Portanto, causas próximas e remotas. E eu penso que o Estado é seu papel. Não é também, é seu papel, indelegável até. Este papel não se concessiona. Portanto, deve fazer o seu exclusivo, né, poder de autoridade, o seu ius imper. Portanto, ele tem que fazer o uso desse ius imper para resolver isto. Porque, olha, o Macua diz que é da borbulha que vê o furunco. E eu repito isto muitas vezes, falecido que me ensinou, Deus o tenha no melhor sítio. Mais uma vez, havemos de coçar a cabeça quando a situação já é irreversível, já é incontornável, quando nessa altura está-se a pedir ou independência ou autonomia regional de Cabo Delgado e talvez com mais uma província anexa. E nessa altura não terá só a guerra com a Renamo, porque eu não sei se já acabou de verdade, terá essa como tem agora e esta de Cabo Delgado, que ainda não sabemos bem quem é o seu patrono, quem é o seu autor. Pois, o governador da província de Cabo Delgado, Júlio Tem que dormir pouco. Pois. Falou. São as tais coisas que eu... Não se pode brincar com coisas sérias, não é? É verdade que ele queria dar uma instrução. Eu sou apologista de que um governante tem que ser sério, quer dizer, chegar ali e dar uma instrução como deve ser dada. Não é chegar antes que vamos dormir pouco. Aquela gente está a sofrer. Você chega lá, quer dizer, para nós resolvermos isto, temos que dormir pouco, sermos vigilantes, mas é isso mesmo. Falta-lhes a vigilância, é por isso que aquilo acontece. Mas
Eu quem sou? Mesmo que veja o inimigo a vir, não dormir, vi-lhe a vir, que meios é que eu tenho? Vou sair a correr para ir... Quer dizer, isto é um pouco aquele imposto que temos que pagar, né? Do nosso beabá da política, unidade, trabalho, vigilância, até cantava-se, né? É a linha da ordem do nosso povo, né? Então, vigilância é essa, não vamos dormir. Na altura era assim, trincheiras fizemos aqui na cidade de Maputo, quando a saia estava apertada. Quem era já crescido ainda se lembra do que estou a dizer. Aqui na cidade de Maputo abrimos trincheiras e não dormíamos de facto. Mas os tempos são outros, já temos uma polícia, temos uma defesa profissionalizada, temos material bélico para nos defender, não é? Que custou dinheiro que vão pagar, sei lá quantas gerações, os nossos bisnetos, não é? Se calhar até os nossos exanetos. Dr. Frangolos, eu quero agradecer a sua presença no programa de hoje, as suas análises e reflexões em relação a estes, digamos, 3 pontos, e eu conto consigo próxima sexta-feira para mais um espaço de análise. Obrigado e boa continuação. Muitíssimo obrigado. Boa noite, bom final de semana para o Dr. Frangolos. Nós vamos sair para um curtíssimo intervalo, voltamos já a seguir e fazemos a atualização das notícias. Até já.